O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio. Um podcast sobre o lado da cidade, que é quebrador de lado A. Aqui quem fala é o Císio Canete e estou aqui acompanhado no estúdio Major, em na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos panelistas aqui presentes, ao convidado, e vamos tocar o barco. Pelo economista Daniel Soares. Boa noite ao convidado, vamos lá. E pelo jornalista Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria dizer que ainda ontem eu estava ouvindo o último episódio e rindo demais da história lá do pastor Saudades do Seu Rabo. Quem ainda não ouviu o lado B 30, né? 30, ouça porque tá muito bom, muito informativo e muito engraçado. Estamos aqui agora pro lado B31, enfim, com também muito assunto, né? Assuntos importantes a debater, com um convidado interessante, que também vai acrescentar muito ao nosso debate. Vamos lá. Pois é, nós temos hoje o prazer de receber mais um convidado, Gustavo Coelho, doutor e professor na UERJ, para falar sobre o espinhoso tema da violência dentro da sociedade. Olá, Gustavo. Olá, galera. De antemão, agradeço o convite e pela introdução fica claro que estamos numa trincheira da liberdade. Isso aí, o UERJ resiste, é bom dizer. Gostei do trincheira da liberdade, é bom, hein? Embora pareça o nome de programa reaça do rádio americano, né? Liberdade é muita coisa de americano. Né? Então deixa eu mudar, então. O lado B do Rio tem mania de atacar de lado B do Brasil, mas hoje a gente vai dar uma voltinha no mundo. Porque é inevitável falar dos acontecimentos em Charlottesville, nos Estados Unidos, onde uma marcha nazista fortemente armada foi confrontada por uns grupos antifá, num confronto que acabou com 3 antifascistas mortos num ato de terrorismo de extrema-direita através de um atropelamento. Gustavo, como você vê a violência como um meio direto de combate de ideologias de ódio, como o nazismo, trazendo para o Brasil o integralismo? Bela pergunta. Começo de conversa, assim, eu acho que a violência ela é tratada, nós somos, né, herdeiros, eu acho, de uma sociedade que tratou ela como um tabu, né? Como uma dimensão humana que, superados os conflitos sociais, ela seria guardada aí numa caixa preta de tabu, nunca mais visitada, dado o encontro de uma harmonia... Viveríamos sempre em paz, eternamente em paz. Que é mais ou menos a crença que sustenta o advento do parlamento, né? Que é a crença de que mesmo figuras muito opostas estão suscetíveis ao diálogo e ao convencimento. Então, a crença na palavra como mediadora, como se os agentes políticos, nesse sentido, estivessem realmente abertos e permeáveis ao convencimento, né? Como se eu falar tudo certinho, pausadamente, muito bem, inevitavelmente você concordará comigo. Que vem um pouco do positivismo ali do século XIX, né? Uma crença no racionalismo como o redentor da humanidade e tal. Exato. E aí a gente perde de vista, eu acho, a condição estruturante, digamos assim, primordial da violência historicamente, né? Antropologicamente na vida humana. Como não só usada em conflitos contra quem você quer exterminar, mas usada como ferramenta de jogo e ferramenta de ritual de iniciação, ritual de passagem. Aí nós, né, sociedade civilizada ocidental, mesmo que nós sejamos um ocidental desmantelado, né, colonizado e somos herdeiros desse regime de verdade, a gente... acaba, né, para resumindo um pouco, né, do que eu estava pensando em trazer para cá, acaba deixando na mão ou até porque a esquerda caminhou para ser uma zona meio feliz e ao mesmo tempo refém de direitos humanos quase absoluto, onde acaba a gente coloca no colo do, digamos assim, né, do fascista, não só
o monopólio do direito à violência como o monopólio dos prazeres que a violência oferece ao ser humano em geral. Então, começaria por aí, eu acho, o debate para a gente pensar o fascista não como um ser monstruoso de outro planeta, mas um ser humano que sente prazer nessa questão. Sente prazer nessa... Ele se abre pro prazer que ele sente, né? Mas é necessariamente hipócrita, né? Porque ele discursa que a violência dele está numa porque o sonho fascista, o que é? É viver sobre um regime estreito de verdade e pretensamente não sofrer o peso de viver nesse regime. Como se ele naturalmente vivesse dentro dessas conformidades, né? Recalcando absolutamente toda a inconformidade, né? O discurso castrador dessa esquerda pós-moderna, politicamente correta, ele empurra as pessoas para o fascismo, sobretudo que apresenta essa violência como solução e como parte da... Como estética, né? Como estética e como estratégia, né? De vida e de política. E isso explica, até certo ponto, classes populares que teriam a ganhar com um discurso de esquerda e promoção de igualdade social. Empurra essa galera para um discurso fascista de direita, que a princípio não lhe traria vantagens econômicas? Eu acho que o que favorece, digamos assim, o fascismo é que ele não ele pressupõe tanto que a ordem é possível de ser instaurada que acaba sendo como se fosse a ponta da curva, assim, né? A ponta da curva da crença absoluta na ordem necessariamente vai lançar a mão da violência como, digamos assim, produto de uma desordem escamoteada, né? Então, por exemplo, assim, eu acho que a gente vive hoje novas figuras que não é o mesmo fascismo, né? Você não vê, Sim. Não existe um vídeo do Hitler fazendo piada, né? Não existe uma imagem do Hitler onde ele esteja mais ou menos dissociado da imagem estereotipada que ele sustenta para ele mesmo, né? Agora, No máximo você tem o Chaplin sacaneando ele. Que não é ele, né? Mas hoje o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro pulou do trio elétrico, né? Na galera. Faz flexão com a galera. Flexão. Parece uma galinha ciscando, mas tudo bem. Então eu até brincando na UERJ, num debate que eu tive lá, eu chamei de fascismo festivo. Assim como tem a esquerda Deixa de ser, festiva, tem... Mas acho que ele é um pouco, aí você de repente pode falar melhor, é um pouco dele tentar se desprender também dessa imagem de fascista, né? Ou seja, ele não quer... Ele passa uma imagem de autoritário muito clara e ao mesmo tempo de um autoritarismo brando, digamos assim. É a naturalização do que aquilo... Tipo, o que eu faço não é autoritário, o que eu faço é perfeitamente normal. Exatamente, Agora, ele acaba naturalizando. Agora, Gustavo, nós temos uma questão aí, uma questão que está posta socialmente, né? Não só o discurso, agora, na verdade, não só as atitudes, como também o discurso nazista, o discurso nazi-fascista, ele está muito evidenciado nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Antigamente, há 5, 6 anos atrás, você tinha episódios esporádicos dessas demonstrações. Episódios envergonhados. Né? O discurso, você tinha episódios esporádicos dessas manifestações, mas o discurso ele era de certa forma velado. As pessoas tinham vergonha de botar a cara e se dizer de extrema direita, de se dizer nazista e de se dizer fascista. E hoje a caixa de Pandora, de certa forma, ela foi aberta, né? Eu tenho 2 perguntas diante disso para você. A primeira é se você vê um ponto histórico que signifique essa abertura dessa caixa de Pandora nos últimos tempos e como você vê também qual meio que você vê de devolver esses demônios para debaixo dos seus bueiros. 2 perguntas quase missionárias, né, pro nosso tempo. Mas, assim, tentando te responder da melhor forma que possa me vir à cabeça agora, instantaneamente, isso poderia ser uma missão de estudo, né? Assim, vamos para casa, vamos pensar o que pode ser para todo mundo. Mas, pensando aqui agora, assim, de supetão,
eu acho que as figuras que estão... Eu colocaria o Berlusconi também nesse balaio, embora seja um pouco mais, né, anterior. Esse definitivamente um fascista festivo? Muito festivo, bota festivo nisso. Não, assim, por exemplo, anos, na né, outra, o pra gente um pouco reforçar um pouco das imagens desse negócio de fascismo festivo, que é o nosso Congresso, né, cara? São depravados pela família, né? Assim, então, é evidente. Vlad Costa. Você, naquela coisa da agora, né, do fotógrafo que tira foto do WhatsApp e tal, sempre tem uma palhaçada, um negócio. Enfim, e não é pra gente, né, que olha para as pessoas e vê mais do que a imagem revela, né? Não é absurdo, né, você pensar né, já que a gente também circula, que essas figuras também são representativas de figuras que a gente conhece por aí, né? Então, o pai de família depravado, né? Sim. Isso, Maconheiro moralista. Isso tipo de coisa, apesar de serem paradoxos para o encaixotamento do pensamento, eles são realmente representações das figuras que estão na rua. Sim. Né? Sim. Figuras populares, assim, no Rio de Janeiro não existe cultura popular sem contravenção, né? Não existe futebol sem contravenção, samba sem contravenção, funk sem contravenção. Ao mesmo tempo que a polícia destrói o baile, a polícia também protege uns bailes. Então, assim, é uma cidade, digamos assim, que funciona muito em movimento de desencaixe das caixinhas, né, dos antagonismos, né? Ela vai... Isso produzindo muita morte ao mesmo tempo, né? Não são só... Mas eu só queria voltar à questão, mas... Não, continua. Pode falar. É pra eles isso. Com essas figuras, né? Berlusconi, Trump... um Bolsonaro da vida e tal, a gente poderia dizer assim, que eles são representações de figuras, né? Voltando àquela imagem, né? Figuras que representam uma ordem estreita, rigorosa, mas que a performance delas vibra em uma frequência que ele presenteia aqueles que estão surfando na onda do seu discurso a possibilidade de se sentir fora do discurso. Sim, né? Sim. Ele oferece, né, ao eleitor do Bolsonaro a sensação de que ele vai viver uma catarse e não um paraíso de ordem. Sim. Ele vai viver uma catarse. E aí eu acho que ao mesmo tempo que é terrível e perigosíssimo, é também uma certa voto inconsciente contra o Estado, digamos assim, pensando o Estado como plantador da ordem. Sim. Né, dado que a esquerda também é refém de um discurso salvacionista, né, de um mundo que, se for bem convencido, será um mundo bom, justo e tudo mais, então não tem lugar pro... A direita ocupou o discurso do anti-establishment. Do né? anti-establishment. A gente comentou isso em outros programas e é mundial isso, né? O Trump é anti-establishment, o Le Pen é anti-establishment, o Brexit foi anti-establishment. A gente tem o Le Pen, a gente não falou, citou o Le Pen. Agora é a Le Pen. O Le Pen, inclusive, foi excluído pela própria Le Pen porque ele estava sendo antissemita demais. Ele tá muito velho também, né? Não, mas eu inclusive puxei ele porque a próxima pergunta é relacionada a isso. Ontem rolou alguma discussão em alguma página de Facebook dessa. Eu vi uma pessoa discutindo uma discussão sobre sionismo e judaísmo, e a pessoa, uma mulher, postou a seguinte coisa no Facebook, dela, não era um fake, era dela, eu olhei. Ela tinha, 600 amigos, um monte de postagem. Ela postou a seguinte coisa: judeu não presta pra nada, tinha que ter matado todos, judeu não deveria existir. Aí eu vejo a mulher mora no interior, lá não sei de onde. Quantos judeus essa mulher conhece? Sim. Provavelmente zero. Nenhum. Então, da onde é que vem essa necessidade de expressar sua violência, não só fisicamente, dando um soco na cara de alguém, mas essa violência online, 24 horas por dia, raivosa, babando? Não, eu acho até que são diferentes, né? São. Eu acho que até que a violência física, ela ainda tem ali dignidade. Uma dignidade maior. Porque ela tem o olho do outro te olhando. Sim. E o faz barulho, né? Revidar. Grita, né? O outro cara grita. Que, enfim, até trazendo mais meu pouso acadêmico aí, enfim, no meu trabalho eu estudei alguns antropólogos que estudaram rituais de iniciação jovens, né, maioria das vezes masculinos, de passagem aí da vida jovem, vida adulta, e, por exemplo, tem entre os chavantes a luta Oió, não sei se vocês já viram falar, que é uma luta que o menino
todo dia 1º de janeiro, na virada do ano, luta, o menino dos 5 aos 15 anos, mais ou menos, luta todo ano, com meninos da sua mesma idade. E ali, a sociedade adulta em volta, os meninos, né, tem todo um processo de preparação e tal, de tinta e isolamento, blá, blá, blá. E aí na hora do confronto eles têm uma raiz dura, assim, que é feita como se fosse um pedaço de pau com umas pontas assim, duras, e aí um bate no outro no ombro. Por exemplo, você batendo em mim no ombro, se você bate no meu ombro esquerdo, eu bato no seu ombro esquerdo, e eu não posso esquivar, nem você pode esquivar, mas você pode mostrar que não é corajoso, gritar de dor ou de medo, e eu não te humilho. Então, dado que você não quer brigar, eu só te encosto e vai embora. Ganhou na humilha, não tem. Você ganha na intimidação. Não tem ganhou. Agora, se os dois quiserem, vai até o primeiro tombar. Desistir. Então tem essa gestão de uma pulsão existencial que a sociedade, digamos assim, resumidamente, né, a gente colocou na palavra toda a nossa pulsão de morte e de vida como se ela pudesse estabilizar tudo. E não é isso, né? Assim, até a psicanálise mesmo vai mostrar que o que nos é consciente é só a fina camada do mundaréu obscuro que nos constitui. Então, o fascismo é sempre, a meu ver, ele se realimenta de um ressentimento, se retroalimenta da nossa maçaroca de materiais recalcados em prol de um estabelecido. E aí ele faz esse casamento que é bombástico, que é bélico, né? O casamento da ordem com aquilo que a ordem esconde. Então, daí isso é explosivo, né? E nesse ponto que eu acho que eu acho que é preciso levar a sério, assim, que é a permeabilidade, digamos assim, uma certa intimidade ou uma certa compatibilidade de um humor popular com essa desordem permitida, hipocritamente permitida ou disfarçada, dissimuladamente permitida, melhor dizendo, e uma pretensa sociedade segura para eu expressar uma desordem possível, né? E aí, só que isso não é dito, né? Isso é sempre nas entrelinhas, aí por isso que eu estou chamando a atenção. Acho que o importante do Bolsonaro, do Trump e tudo mais, não está no que eles dizem, mas no modo como eles performatizam, né? Então é que dificilmente você vai ver, eu não conheço ainda um cara que vai votar no Bolsonaro e que diz, não, eu vou votar porque eu sou racista. Não. No Trump tem. No Trump tem. Mas no Bolsonaro eu ainda não conheço. O discurso utilizado é que ele supostamente é honesto, né? Ninguém tem coragem de dizer que vai votar nele porque é racista, porque é machista, porque é homofóbico, etc e tal, né? Isso. Pois é. Dito isso, vamos pro caô da semana. Jornal Extra. A cobertura do Popular da rede O Globo vinha até impressionando em sua abordagem mais popular e mais progressista, mas embarcou num caminho bastante perigoso. Ao criar a editoria de guerra em seu jornal, ele está naturalizando tudo que for feito daqui para frente? Primeiro explicar de repente para quem não tá ligado, aqui no Rio, né? O Extra. O Extra é circulação local, né? O Extra é circulação local. Acho até que é o mais vendido do Brasil. É o mais vendido do Rio. Do Brasil, não sei. E aí, ele é mais popular, ele não chega a ser popularesco, igual o Meia Hora e o Expresso. Que é o nosso perfil mais popular das organizações Globo. E ele publicou essa semana uma capa, na capa do jornal, terça-feira, né? Na segunda? Na terça. E dizendo que é guerra, a capa era assim, é guerra. E eles descobriram um dossiê, que depois eu vi até que o Instituto de Segurança Pública desmentiu, não era nada dossiê, era um estudo mesmo, dizendo que o Rio tinha alguns locais que basicamente a lei não entrava e eram locais de guerra. E aí ele dentro dessa matéria, teve essa capa
que foi bem sensacionalista, chamando para guerra, e ele mesmo, o jornal, admite agora uma guerra do Rio, que eles chamaram, fizeram uma editoria para tratar esses assuntos, que são assuntos sem ser homicídios. Quando você abre a Folha, tem lá o Cotidiano, agora tem assim, guerra. Guerra no Rio, né? Que é essa editoria para tratar das mortes de policiais em combate, de pessoas alvos de bala perdidas em operações de supostamente as baixas em policiais justificam a baixa dos dois lados, entre aspas, que configura uma guerra. Aí entra o debate, né? Ao tratar guerra, aí, na minha, é uma opinião própria, ao tratar como guerra, a gente já trouxe vários convidados aqui, muito mais gabaritados do que eu para falar, não há uma guerra, há um massacre, porque os números são bem claros quanto a isso. Morre-se muito mais gente pelas mãos da polícia do que policiais propriamente ditos. Mas Daniel trouxe dados bem interessantes no nosso grupo editorial hoje. A gente comentou, não lembro agora se 2 ou 3 edições atrás, em qual programa, que os números de policiais mortos acabam sendo inflados. Foi no programa do Biar que a gente combinou isso. Foi dois programas atrás. Que fala assim, na época que eram 97 policiais mortos. Já deve ter passado de 100. Passou. Desses 97, 21 eram policiais efetivamente em serviço. Então pode Inclusive, dessa conta de 100, quase metade é reservista. Então vou chegar lá. Poderia se chamar de, entre aspas, mortos em combate. Isso, mortos em combate. 21. Que já é um diálogo de outros 50 eram policiais de folga. Então, desses de folga, eu não tenho dado na mão, você pode ter um cara que foi morto num assalto aleatório, ou foi reconhecido, tentou agir, ou foi acerto de conta de quadrilha, que a gente sabe que quase toda quadrilha no Rio de Janeiro tem policial envolvido, se não todas. Mas, enfim, não tem dado para tratar isso. De toda forma, não são mortes em combate, efetivamente. E 20, como a Alcide falou, eram policiais reformados. Então, nem policiais mais eram. Então, pode também ser morte aleatória numa cidade que tem um alto índice de letalidade em crimes, e pode ter sido também acerto de conta, porque você tem muito ex-policial que se aposentou da polícia, mas não se aposentou da máfia no qual era envolvido, porque a máfia regional dá muito dinheiro. E então, eu tentei levantar o número, e esses números são até julho, né? Eu tentei levantar o número de pessoas mortas pela polícia. Achei um número que de janeiro de 2016 a julho desse ano foram mais de 1.200 pessoas mortas pela polícia, oficialmente, né, fora dados acobertados, desaparecidos. É bom lembrar que a taxa de desaparecimentos no Rio, no governo Cabral especialmente, sextuplicou, e esses desaparecimentos com certeza tem algo a ver com a polícia em algum momento. E o número, isoladamente para esse ano, que eu consegui achar, foi um número de janeiro a maio, que era de cerca de 550 pessoas mortas pela polícia. Então, extrapolando até julho, vamos ser conservadores, certamente passou disso, mas sendo conservadores, dá 600 pessoas mortas pela polícia em metade do ano. Eu diria que o dobro, pelo menos. Isso aí dados oficiais. E aí eu fui comparar, fiquei pensando, poxa, uma guerra com essa assimetria de baixa, né? 20 de um lado, em serviço, 600 do outro. Não, isso partindo do princípio que esses 600 são todos bandidos que estavam armados dando tiro na polícia, né? Exatamente. Também é outro pressuposto... É um pressuposto abstrato. A gente pressupor que uma guerra tem dois lados. Então vamos supor a gente tá sendo que bem generoso. 600 traficantes trocando em tiro combate. Em combate. E 20 policiais mortos trocando tiro. Ninguém foi morto em execução. Nada. Criança na escola, exclui isso. Outro dado interessante é que desses 600, 90% são negros ou mestiços, né? Mas enfim. Então eu fiquei pensando, nossa, uma guerra com essa simetria de baixa, qual que eu consigo pensar assim no exemplo recente? Aí pensei na guerra do Iraque. Né, que os Estados Unidos, superpotência mundial, imperialista, o exército mais moderno do mundo, lutando contra, nem era um exército, né, eram os insurgentes lá não era nem Estado Islâmico, né, era da Al-Qaeda, pré-Estado Islâmico, os caras na caverna e tal, com arma... Caverna no Afeganistão. Mas com arma obsoleta, no deserto, né, naquela... Quase uma bandeirante, né? Os caras lá com arma e tal, contra o poderoso Estados Unidos. Aí eu fui olhar números. Só o exército americano, em 8 anos, de 2013 a 2011, perdeu cerca de 4.500 soldados. Excluindo aí os aliados, britânicos, italianos, que perderam uma penca de gente também. Só os americanos, 4.500. E as forças rebeldes do Iraque tiveram 27 mil mortos, de forma estimada. 4.500 dos americanos representam 17% desses 27 mil insurgentes iraquianos. Os 20 policiais representam 3% das 600 pessoas mortas pela polícia. Então, que guerra é essa? Que a taxa de mortalidade de um lado é 6 vezes menor do que a taxa de mortalidade que o exército americano impõe ao seu inimigo, né? Com uma simetria de poder dessa. Máxima!
Então eu não consigo achar outra palavra para essa guerra que não seja massacre. Além Sim, de eu tudo... quero fazer um contraponto aqui. Mas vocês podem até falar. Se vocês forem falar sobre os números, essa questão da violência, eu passo a palavra. Porque eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar especificamente sobre o que significa, a meu ver, esse posicionamento do Extra a partir de agora. Mas se vocês quiserem falar sobre eu os dados da quero guerra, falar sobre isso mesmo, eu quero fazer um parêntese. Assim, guerra também pressupõe que o outro lado é beligerante. Sim, não. Que é um lado organizado, beligerante, que tem objetivo. Quando o jornal... Você consegue dizer que, sei lá, o Comando Vermelho é um Estado, é uma organização beligerante, organizada, que tem objetivos? O objetivo deles é comercial, não é territorial, não é ideológico. Eles não são o exército zapatista, eles não são, sei lá, aqueles caras do Sri Lanka que ficaram lá em guerra civil, não sei dos anos, os Tigres. Guerrilha Tamil. O guerrilha Tamil Tigers, né? Não são esses caras. Então não tem guerra, caralho. E mais uma coisa. Em guerra, trata-se melhor os prisioneiros do que se trata no Rio. Sim. Agora eu quero dizer o seguinte, quando o jornal ele cria uma editoria de guerra para poder noticiar, né? Noticiar operação em favela, noticiar morte de criança em escola, enfim... Quando cria, né, esse tipo de dispositivo, essa editoria guerra para poder tratar esse tipo de assunto, ela está legitimando que um lado tem o... Um lado é o nosso. O monopólio da razão em matar, e o outro tem o monopólio de morrer. Exatamente, o monopólio de morrer. Quem se ilude, tá? Aí eu escrevi, inclusive, num post do nosso amigo Caio Belandi, que tá aqui com a gente hoje, que fez um textão sobre isso no Facebook, e a gente compartilhou no lado B do Rio, mas eu discordo da visão dele, que ele diz que o Extra tem posturas surpreendentes e interessantes na cobertura da violência nos últimos meses, aí, vamos dizer, no último ano. Eu discordo por quê? Porque o Extra é um jornal de uma organização, de um oligopólio, tá? Que tem um interesse comercial por trás das suas capas, por trás das suas matérias. Quem nunca trabalhou no jornal, quem não é jornalista, nunca trabalhou no jornal, não sabe talvez como é que funciona a situação, mas assim, para mim que já trabalhei num jornal, sei muito bem que as matérias, elas têm um preço. Todas as matérias que são divulgadas no jornal, elas têm um preço e elas são noticiadas de acordo com esse preço, né? O seu tamanho é de acordo com esse preço, o seu enfoque é de acordo com esse preço, né? As suas suítes, que no caso é o tempo que ela vai ficar veiculando no jornal, né? Quantos dias ela vai ficar saindo e sendo debatida, tem acordo com relação a preço. Então, não é interesse do Jornal Extra nem sensibilizar, nem noticiar com fidelidade, nem em transformar a sociedade através de suas capas, através de suas matérias. O interesse do Extra é meramente comercial. O Extra é do Grupo Globo. O Globo tem um outro perfil de leitor, um outro perfil de público, que ele tenta atender o seu perfil de público e o seu perfil de anunciante com as matérias que lá são divulgadas, e o Extra, como é uma versão mais popular do mesmo grupo, tenta atender um determinado nicho do seu público e o seu determinado nicho de anunciantes. Então, não deve se iludir quem vê uma capa supostamente bonita do Extra, como eu até já vi algumas. Eu não queria citar o Extra porque eu não lembro exatamente de uma capa que eu considerei bonita do Extra. Quando a Maria Eduarda morreu, eu não lembro da capa. Quando o rapaz foi amarrado no poste. O que eu não lembro. O Extra colocou... Uma capa que é muito emblemática pra mim. Uma capa que é muito emblemática pra mim nesse sentido, quando fala de morte, de massacre, etc e tal, no Rio de Janeiro, não é do Extra, por incrível que pareça, é do Meia Hora, que foi quando aquele rapaz entrou naquela escola Souza da Silveira, de né? Realengo? De matou Realengo, 8 crianças, né? Aquela história de Realengo, e aí o rapaz... Foram as asinhas. E tal, aquela capa... Pra
pra mim foi a mais emblemática. Não, mas aí não tem a ver com a violência. Foi a mais emblemática e tal. Mas ali, por trás daquela capa, não há um pedido de direitos humanos, não há um pedido de paz, não há um pedido de nada. Ali é uma capa meramente comercial, é uma questão comercial. A grande mídia trabalha com interesses comerciais. Ah, tá, do tronco, o Caio tá me mostrando aqui a capa do tronco ao poste, quando o rapaz foi preso no poste, e aí, pra quem não viu, a capa em cima mostra a foto de um rapaz no Pelourinho sendo açoitado, né, um escravo sendo açoitado, e embaixo o rapaz que foi supostamente culpado por um assalto, amarrado e morto depois de ter sido espancado, então do tronco ao poste. Essa capa pode até gerar algum tipo de reflexão, ela gera um tipo de reflexão, mas não necessariamente é uma reflexão que traz à sociedade o diálogo sobre direitos humanos. Tanto é que muita gente que viu essa capa e que se impactou com essa capa... Isso mesmo. Não, falou, enfim, que é isso mesmo, que tem que matar, ou, tipo assim, eu mesmo, quando compartilhei na época eu compartilhei essa pasta, essa pasta... capa, eu compartilhei essa capa, e aí tive comentários no meu Facebook que, tipo assim, nada a ver, uma foto não tem nada a ver com a outra. Ridícula essa capa. Nada a ver comparar um ladrão com um escravo. Então, enfim, eu falei pra cacete, mas é isso. O que eu quero dizer é que o interesse das organizações Globo, enquanto Jornal Extra nesse caso, é meramente comercial quando ela faz esse tipo de capa, e agora com a sua editoria de guerra nada mais é do que dar ao Estado o monopólio de matar e a favela o monopólio de morrer. Deixa eu só concluir, o que o Fagner falou faz total sentido, né? Inclusive a gente tem um convidado alinhado para falar mais sobre as variações Globo no futuro. É verdade, tá vindo um bom convidado aí. E eu vou passar pro nosso Gustavo aqui também. Só pra concluir o meu raciocínio dentro do que o Fagner falou, tudo que o Fagner falou, ele só adicionou o que eu acho. Eu só quis dizer porque, assim, realmente surpreendi a capa do Extra, a mudança, o Extra mudou de editor, e isso tudo a gente sabe que dentro de uma mesma organização há pessoas pensando de formas diferentes e atuando ali nas frestas, né? Então, assim, tem repórteres engajados nos direitos humanos, dentro do Extra, dentro do Globo, dentro da Veja deve ter. Mas dentro daquilo que a gente via, o Extra vinha proporcionando algumas boas matérias. Mas o que o Fagner falou tem completa razão. E só para concluir, o Extra, aí ele publica um editorial, a matéria de capa é um editorial, dizendo por que ele fez essa editoria. E o principal, que eu acho que não foi muito claro, que é onde a gente tem que bater, que é onde a falha em chamar guerra, é que ele não diz qual é o lado. Não diz que a guerra é contra quem, não diz. Né? Porque é o quê? É polícia versus tráfico. Podia ter falado assim, guerra no Rio, polícia tenta combater o tráfico. É essa a guerra? Então tá. Então aí a gente senta e vai conseguir desmentir tudo isso, porque a gente sabe que as forças policiais fazem parte do tráfico de drogas. Como? Vendendo armamento, deixando passar drogas, negociando com um comando em detrimento do outro. Então, assim, não há dois lados. Não há guerra porque não há dois lados. Né? As coisas se misturam, é um caldo que se mistura. Então, essa editoria foi muito infeliz do Extra. Eu até acho, ao contrário do Fagner, que há pessoas dentro do Extra que de repente tentaram de outra forma noticiar o que era visto na favela. Algumas capas mostraram isso. Não, mas aí a gente tá falando, eu não tô falando de uma questão individual, não tô falando do indivíduo. Sim, é questão comercial. Do Extra, que é de esquerda, que enfim, que tá vendendo ali a força de trabalho, né, para poder sustentar a família, sustentar ele próprio. Não tô falando desse cara. Eu tô falando de um conceito de uma empresa, de um oligopólio de comunicação, sim, que tem interesse comercial. Sim, o princípio é esse. Sim. Ponto, entendeu? Não, eu não discordo não, o princípio é esse realmente. Eu só quis falar porque o Extra surpreendeu como o Extra abordava certas questões, como surpreende agora, ou não tão, talvez nem tanto, essa editoria. Então era só pra dizer isso, não há guerra, gente, há um massacre porque não há dois lados, e eu vou passar a bola aqui pro nosso Gustavo, de repente tem alguma coisa a concluir sobre isso. Eu acho que a gente vive em um país, né, uma cidade especialmente, mas em um país onde foi fundado em um holocausto, né? Então, assim, a gente poderia ter uma editoria dos traumas do Holocausto brasileiro. Poderia ser uma editoria. Assim, Embora
só seja reconhecido como o holocausto do outro. O nosso, a gente nunca mexeu nas chagas dele, né? Sempre eu acho que isso, assim, pensando no Brasil, levando o Brasil ao divã, digamos assim, né? Levando o Brasil à análise, ele ainda não nomeou e assumiu, e portanto a partir de assumir passa a tratar seus traumas fundamentais, né? Então as guerras que a gente nomeia de guerra no Brasil, a gente localiza seu impulso inicial na maldade dos seres, né? Então assim, o traficante é um ser maligno, a polícia é o caralho, e aí eles vão cair na porrada, não sei o quê, mas qual é se a guerra, há trauma de guerra, né? Toda guerra gera um trauma de guerra. Sim. E se há massacre, há mais trauma de guerra ainda. Quais são esses traumas? Quais são esses traumas e que gerações são esses traumas? Filhos de que traumas são nascidos? Enfim, Você tem uma frase, né, você que falou, o Brasil é um país forjado em estupros, assassinatos e traições, né? É disso que você está falando. Mas é isso. Se você analisar a história, é isso. Eu acho que essa questão do Extra passa, especificamente da editoria do Extra, passa por isso. Que não há um debate, ou seja, em momento... Guerra no Rio, a sensação de guerra no Rio, gente, eu tenho 28 anos, eu ouço há 28 anos que é guerra no Rio. Então não tem nem novidade sobre isso. Mas ninguém explica quem é a guerra, por que a guerra, para onde a guerra, o que essa guerra vai proporcionar quando ela acabar. Então, assim, não há guerra e só usam essa palavra pela sensação que nós temos, pelas perdas traumáticas de crianças na escola. Porque, é bom que mete exército na rua também, né? Fica com máscara de guerra. Pois é, exatamente. Então, assim, precisa se justificar. E aí o Extra, como parte do Grupo Globo, como parte de uma imprensa que domina praticamente toda a informação. Que tem interesses Que privados, tem interesses não comerciais, público. que tem interesses privados. Ela acaba sendo retroalimentada por isso. Que várias indústrias se alimentam dessa suposta guerra. Pois então vamos esperar o dia cobrar os direitos das convenções de Genebra para as pessoas que foram entrar em combate e vamos esperar que eles sejam presos como presos políticos em prisões separadas de presos comuns, já que estamos em guerra, e vamos aos tempos da Guanabara. Papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Os bailes de corredor fizeram fama nos subúrbios dos anos 90, tanto que até dão nome aos dois blocos itinerantes do programa, o lado A, lado B e o terror do baile. Gustavo, isso é parte da sua pesquisa? E como é que era a dinâmica dos corredores e da lógica de extravasar essa raiva e violência nesses eventos de tanta magia e porradaria? Você lançou um livro, né, Gustavo? Deixa os garotos brincar, né? Deixa os garotos brincar, que é uma letra de um funk, né? Talvez dos mais famosos, né? Fala pra gente do teu estudo, do livro, como é que é essa dinâmica, etc e tal. Então, venho trabalhando assim com algumas culturas de rua do Rio de Janeiro já academicamente, digamos assim, desde o mestrado. E fiz uma dissertação de mestrado, mas o livro que eu lancei no final do ano passado, começo desse ano, chama Deixa os Garotos Brincar, é a minha tese de doutorado com algumas modificações, tem um prefácio, um pós-fácio e tal, e aí esse nome naturalmente não fui eu que dei, né, no Deixa os Garotos Brincar, como o Fagner falou, é uma expressão do mundo funk que nasce do encontro, né, de galeras e, enfim, do festival de galeras, que depois de um tempo, com as rivalidades, os confrontos, foi se desenhando aquele corredor e depois, mais tarde, foi se dividindo, né, entre lado A e lado B. Mas a minha questão com relação a esse estudo, voltando àquela questão do trauma, né, inicial, assim, são jovens, na sua maior parte das vezes, frutos de um processo de marginalização brutal, que não exclusivamente, dado que essas culturas também acolhem pessoas da classe média, de outros lugares e tudo mais, mas que tem seus outros dramas pessoais, suas outras questões, e são, portanto, jovens que foram lançados, né? São gerações, né? Viventes de um processo histórico, imaginário, simbólico, de esculhambamento,
que dentro de um mundo hipócrita que não pressupõe que o trauma histórico é preciso de ser gerido na intimidade das vidas das pessoas dentro do que é possível, trata como moralismo e os nomeia de bárbaros, selvagens, vândalos, e essas imagens que vão se contrapor a essa figura, esse modelo aburguesado de um ser que vive a sua vida e suas gestões libidinais como economia, né? E não despendem suas energias. E aí eu trato como, digamos assim, performance, digamos assim, né? Performance de uma vida que não cabe dentro das categorias nas quais foram lançadas e que precisa experimentar o a mais, né? Assim, até eu brinco com a ideia de, na filosofia mesmo, né? Tem na filosofia, no campo da estética, que fala que a dimensão estética humana é justamente essa impossibilidade da vida estar absolutamente encaixado em parâmetros previsíveis. Ela sempre escapa. Ela é sempre então, o a mais que nos é negado o tempo todo. E para essa galera ainda é uma dupla negação, digamos assim, né? Eles são aqueles que são excluídos do processo de dignidade, de civilização, e nem sequer o conforto que foi tecnicamente construído para acalmar o ser burguês, lhes é oferecido. Sim. Né? Um ar-condicionado. Sim, coisa. Né? Você não se trata só da questão do lado do baile de corredor, né? No livro você fala do baile de corredor, você fala de bate-bola, né? Você fala de torcida organizada também. Eu ia falar disso, dentro das torcidas, a questão das torcidas organizadas no futebol se inserem na mesma lógica. Isso. Na verdade, são. Eu diria que são a mesma cultura só e varia o formato, né? E o local. O pretexto, né? Assim, o cara gosta Mas são de as mesmas pessoas. Se fosse basquete, ia ser a mesma coisa, escola de samba, a mesma coisa, o cara gosta. Não, assim, até durante. São realmente, no Rio de Janeiro, fundantes do Rio de Janeiro, essas culturas são co-irmãs. Né? Assim, se a gente for fazer um trabalho sobre o Charpie, sobre pichação, você vai encontrar o Maracanã como lugar de histórico, de socialização, as torcidas. Cada reforma tinha um azulejo mágico anti-pichação. Sempre aparecia no Globo Esporte. Então, eu diria até, fazer uma brincadeira que eu faço com o pessoal do hip hop, né? Que assim, quando você vai estudar o hip hop em Nova York, é precisamente isso, né? É a gestão, o acolhimento dos seres em processo de solução ou formação desse trauma, né? Que as gangues de Nova York caindo na porrada, se matando. E em um momento, como é uma porrada física, não é uma porrada de Facebook, tem um momento da diplomacia também. E um momento que você reconhece que o teu inimigo é guerreiro, que o cara, né, quase como um ano de guerra. Então, aí tem a diplomacia, uma mediação que inclui morte, uma mediação e disso nasceu o hip hop. Juntou tudo ali, todas essas gangues no mesma união, assim, né? Não que uma união perfeita, né? Mas precisou dessa força inicial indomesticada para formar um movimento. Não existe movimento de periferia por decreto, né? Nem isolado, né? Nem isolado e nem sem... Pau quebrar. Então, assim, só para complementar o que você disse... Só terminando, assim, eu só queria nomear esses como... Se a gente for colocar assim, a função psíquica dessas culturas em analogia a Nova York, eu chamaria dos elementos do nosso hip hop, assim. Bate-bola, torcida, pichação e baile. Sim. Porque tem muito mais pichador e torcedor e bate-boleiro no Rio de Janeiro do que b-boy. Acho que seria interessante você explicar também para quem é de fora do Rio o que é o bate-bola, que é uma coisa muito carioca. E quem não cresceu. Quem e a origem do nome Clóvis, que é ótimo. E quem aqui não cresceu na periferia do Rio de Janeiro nunca teve medo do Clóvis. Eu tive medo de bate-bola. Eu sou uma exceção. Nunca até tive hoje medo. Eu evito passar por bate-bola, diga-se de passagem. Mas é importante ter medo dele. Os gorilas. É prudente. Os gorilas. Explica o que dá uma contextualizada aí. Não, bate-bola são grupos, né, enfim, hoje ainda, até a gente passou por um momento em que parecia... que tinha morrido. O discurso que ele tinha morrido e tudo mais, mas isso é muito forte ainda, tem mais de 400 turmas operantes no Rio de Janeiro, e
e saem, né? Assim, são grupos que se dedicam, mesmo que sejam majoritariamente constitutivos de jovens em situação econômica vulnerável, digamos assim, né? Dificultosa, eles dão seu jeito de pagar, né? Durante o ano a fantasia, o tênis e tudo mais. Gastar, né, voltando àquela questão da estética, né, uma impossibilidade humana é viver na miséria econômica. Na miséria econômica você produz luxo, né? Sempre. Fantasias altamente paramentadas. Paramentadas e tudo mais. E eles saem pelas ruas, né? Especialmente Marechal, Madureira e Realengo, Campo Grande também. Com os jogos de rivalidade menos intensas em alguns, mais intensas em outros, e que vai misturar toda o balaio das contravenções do Rio de Janeiro também. Apitando e batendo bola. No carnaval especificamente, né? No carnaval especificamente. Mas e aí, pra quem não ficou sabendo, qual é a figura do Clóvis? Ok, não, Clóvis são os um segmento lá dos bate-bolas, mas é engraçado o nome, Clóvis vem do inglês clown. Do inglês clown, que as pessoas não sabiam falar. Clown, que é palhaço, né? Clovin. Joga Clóvis ou bate-bola aí no Google que vocês vão ver como é que são as figuras. Eu, particularmente, tenho medo até hoje. E aí, os Clóvis vêm de clown, né? Então, assim, é engraçado, né? Assim, Mas eu ia te perguntar justamente sobre a violência. Então, quando você fala desse jeito, você vê a violência, então, como um processo necessário para qualquer sociedade? A violência física acaba sendo um processo necessário para haver qualquer tipo de potência. Clube da luta. Como um elemento de potência. De ruptura que eu queria falar. Eu acho que qualquer sociedade humana que pressupõe a absoluta negação da violência é uma sociedade doente. Sim. E que vai produzir violências muito piores. Uma prova disso é a bomba atômica, né? Digamos assim. É a hipertecnologia, ou seja, o hiperdesenvolvimento da racionalidade humana e da operação científica, desenvolvimento, que cria a violência máxima, o extermínio completo, mata mil, a vaporização humana. A forma física com que a bomba atômica funciona é uma metáfora disso, né? Que é a contenção absoluta de uma força dinâmica capaz do infinito, que ao tocar o físico, explode. Sim, a metáfora é essa. Né? E eu acho engraçado como é que o país, né, o país mais desenvolvido que fez, né, o único que lançou realmente, né, as duas bombas. Eu queria falar assim, a violência, ela é uma coisa muito... Ela é muito escondida, né? Em vários momentos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe, existem vários bailes de corredor e tal. Hoje em dia, acho que deram a polícia caiu em cima, né? Não tem mais e tal. A gente está vivendo uma rememorização das galeras, assim. Todo final de semana tem umas 20, 30 festas de galera. Não violento, digamos que passou do seu auge. Mas tem alguns mais clandestinos, que a galera já mais velha, que fala assim, vamos trocar um soco, vamos. Aí faz um baile meio clandestino só pra trocar soco. Mas isso vale... esse encontro que você está falando, clandestino, etc e tal, existe esse momento e naquele mesmo momento, ali antes ou depois, todos se congraçam. Então uma cerveja junto. Se congraçam. Eu não acredito em nada, nenhuma ideia. Sim, se congraça, mas a história é grande, né? Então, assim, muitos morreram no caminho, muitos foram assassinados e tudo mais. Então você tem um amigo seu que foi morto na mão daquela galera ali. Entendeu? Então, as coisas não são tão simples. Mas... Não virou só amizade, mas também não é a mesma guerra. Não é uma guerra, né? Não é uma guerra, como a gente usava. Não, mas justamente assim, você vê que a violência é uma coisa meio que corta na tua carne, você perde um amigo e você não deixa de ir lá. E assim, e é engraçado quando você fala sociedades que elas... reprimem a violência e tal, são sociedades doentes, e você vê quando você viaja e tal, você vê que, sei lá, em Buenos Aires eu não sei se eu vi, mas quando eu estive em Hamburgo, era uma coisa muito presente, e pode parecer que eu tô sendo, elitista, mas era muito comum ver lambe-lambe de nazista mostrando foto do cara que eles porraram, tirava foto e botava no lambe-lambe, e o antifascista ia lá, botava o lambe-lambe de pegar você no outro dia, com o cara tudo arrebentado, isso é uma coisa comum de ver no bairro. E você... Quem vê de fora imagina que isso numa sociedade alemã deve ser com uma vergonha, uma coisa inimaginável, e uma coisa que, cara, você vê no poste do semáforo isso, na rua. Então, talvez a violência deva ser... Eu não sei como é que a gente pode melhorar essa nossa relação com a violência. Canalizar, talvez, porque seja eu a acho solução, que, né? Você encontra talvez isso
seja melhor do que as pessoas constantemente agressivas, que às vezes saem na porrada por tomar uma fechada no trânsito, né? Sim. Pelo menos o cara já extravasou tudo ali no bairro de corredor e fica tranquilo. Exatamente. Acho que você chega... Sentiu o gostinho de sangue na boca e foi pra casa. Meus tios... Mesmo a gente tá falando sobre isso, eu vou ver Clube Mesmo da Luta sem cair, em casa. mesmo sem cair na porrada, quem é pra galera que tem cultura de estádio, quem nunca foi num jogo, xingou a mãe de todo mundo, não necessariamente bateu fisicamente, mas mandou dedo pro torcida adversária, saiu de alma lavada. Xingou e sai levinho. A pergunta que eu faço, o último capítulo da tese é sobre estádio. A partir desse ponto de vista, né? E aí, se perguntar, né, assim, que como a gente é fruto de uma sociedade muito tecnicista, a gente pensa no estádio que ele foi erguido com um intuito técnico de caber muita gente. Mas o que ergue o estádio como força e vontade humana? O que faz o ser humano querer construir um estádio? Para quê? O que essa arquitetura te oferece em troca? Uma arena. Sim, mas e aí, né? Aí eu até brinquei no outro dia num debate, eu falei, estádio, historicamente, querer um estádio é querer um espaço que não é para a família burguesa. Sim. Essa história que estádio é pra família é mentira. Sim. É pra intimidar o teu adversário, o teu território. Estádio tinha corrida de biga lá em Constantinople, que nego se matava na corrida de biga pra torcer pro cara da biga. Quando eu falo em arena, eu não tô falando dessas arenas assépticas que nós estamos falando. Tô falando da arena, né, medieval, né? Aquela coisa... Medieval, antes, né? Corrida de biga, e onde as pessoas se matavam e tal. É o local da, vamos dizer assim, da catarse. Extravasamento. A catarse é melhor. Da catarse humana, é o lugar da catarse humana. É bom lembrar que, inclusive, teve uma revolução em Constantinopla causada por uma corrida de biga. Uma torcida organizada de corrida de biga que botou Constantinopla abaixo no sangue, na porrada. Os azuis e os verdes. Depois eu fico esperando qual vai ser a torcida organizada que vai colocar o Brasil abaixo. A do América. José Trajano liderará. Em forma específica. Sangue jovem. Hoje em dia estão votando no Bolsonaro, né? Tá pra gente... Pois essa é uma questão. Essa também é uma questão. Em forma específica do futebol, né? É muito comum a gente ver pais de família, senhorzinhos... Porradeira de organizado. Não, e que chega lá, canta que vai sacudir a força jovem na cidade. Eu sou que eu nunca briguei na vida, nunca troquei um soco na vida, mas estou no estádio, eu bato no vidro. Você parece que tá mesmo numa arena onde... acaba valendo quase tudo ali. Eu já troquei soco pra caralho na vida. Eu acho engraçado que assim, a gente aqui, todos menos de 40, eu falo com muitas pessoas com mais de 40, enfim, tenho primos, enfim, e mais velhos, meus tios, e assim, tinha muito essa coisa de, antigamente... O que era? Antigamente a gente trocava soco, né? Ou seja, eles reclamam... inclusive tem gente que reclama que, o nego começou a ir armado, acabou a graça. Exatamente, ou seja, não, antigamente era bom porque você trocava soco. Você arrumar um olho roxo, um braço quebrado. E no dia seguinte você tava lá, e aí o seu grupo ia lá vingar o outro, e assim... E a violência física da troca de soco pra extravasar. E aí hoje chega alguém armado e dá 2 tiros, não tem mais aquela extravasão. Não tem graça. Não tem mais graça, né? Ou seja, o cara simplesmente se livrou... O pessoal não sabe brincar. O cara simplesmente se livrou do canal dele de e tem algumas expressões populares, né? Brasileiras, cariocas, sei lá se só cariocas, mas cariocas certamente, que representam muito isso, né? Que é o mano a mano, fazer na mão... Né, assim, que a meu ver até um grito de justiça mesmo, assim. Sim, eu não, tira tuas armas. Fiz muito na mão na minha vida. Puta que pariu. Vamos lembrar que a gente não tá falando de masturbação. Isso também, né? É outro tipo de extravasar. Outro tipo de violência. É outro tipo de violência. Outra catarse. A masturbação era 5 contra 1. No meu caso era 1 contra 1 mesmo. Apanhei muito, bati pra caralho. E... Enfim, me formei o ser humano que sou hoje. Contestador. Que bateu, vai. Cara, já deu uma olhada no meu tamanho? Já deu uma olhada... Eu não falo nada, não. Isso. Mas, enfim... vocês já disseram tudo aí. Bom, pra seguir no tema de corredor, vamos pro lado A, lado B. A corrida eleitoral no Rio de Janeiro já começou e a esquerda está se armando com suas celebridades. O PSOL segue apostando em Jean Willis e sua meme politique, toda trabalhada em Game of Thrones. Já o PT aposta em Fábio Assunção e Erika Takimoto, um fenômeno da internet.
que já veio, foi convidado lá do bem, inclusive. Primeira convidada. Qual o momento mais morte horrível da esquerda em começar a apostar em personagens? Na não política? Eu quando penso nesse tipo de coisa, lembro muito da minha companheira Jolie, que reclamou, inclusive que eu não mando nunca um abraço pra ela no programa, tô mandando um beijo, meu amor, tal, mas eu lembro sempre dela, porque ela fala justamente isso, né? A esquerda quer curtida, quer compartilhamento, mas não quer pisar no barro e fazer formação de base, né? E é isso, o que a gente está vendo é isso, é uma total despolitização, uma pretensa politização do discurso de esquerda, o discurso humanista, o discurso... Coletivista. Oi? Coletivista para um investimento em figuras individuais. Assim, é óbvio, é importante que as pessoas elas se identifiquem e se associem a movimentos. Eu acho que é importante. Eu acho que o Fábio Assunção, o Jean Willis, a Érica Takimoto, enfim, quem é o outro? A Tássia Camargo. É ótimo. Enfim, eles devem se... Que bom que eles estão assumindo os seus lados e, enfim, agora... A minha preocupação é, de uma maneira geral, não com eles, é com o espectro político com o qual eu me identifico, que é a esquerda, né? Que é justamente isso, assim, ela adere a essas figuras personalistas, ao personalismo do voto. Ao celebritismo do voto, ao celebritismo é pior, né? do voto, mas ninguém quer pisar no barro e fazer formação de base na periferia, nas fábricas, né? Enfim, na favela. Nem no seu próprio bairro, nem no seu próprio condomínio. Né? Ninguém quer fazer esse tipo de coisa. Na verdade, é um pensamento individual, supostamente de esquerda. Aliás, isso puxa muito o assunto da reforma eleitoral do nosso último debate. E aí o Daniel, vou chamar ele aqui para falar da proposta bizarra do Distritão Misto. Eu ainda não vi a proposta do Distritão Misto. Eu vi, mas eu prefiro não ver, porque dói os olhos. Mas enfim, eu acho que são os partidos da esquerda reagindo à questão do Distritão, né? O sistema atual do voto proporcional uninominal, você já tem uma tendência à personalização do voto, e aí você tem o fenômeno dos puxadores de voto, né? Então, o Tiririca, que recebe 1 milhão de votos, o radialista no Rio de Janeiro, que vai ter 200, 300 mil votos, e o seu excedente de votos vai servir para eleger gente menos votada lá atrás do mesmo partido. O Distritão, ele não... Como falamos no último programa, ele não corrige nenhum problema do sistema atual e, pelo contrário, exacerba essa personalização. Então, ao contrário de um grande puxador de voto, digamos assim, faz mais sentido ao PT filiar 3 personalidades razoavelmente conhecidas, com potencial ali de 50 a 100 mil votos cada um, do que, jogando no limite, botar o Lula de candidato a deputado federal para ter 2 milhões de votos. Né? Faz mais sentido eleitoralmente você apostar nessas, não subcelebridades, mas subcelebridades e celebridades médias, digamos assim, pra você... Você tem graus. Subcelebridade, grau 1. Não, você tem graus de celebridade. Tem a celebridade que vai dar 1 milhão, tem a celebridade que vai dar 100 mil. Sim. Hoje, com o Distritão, com a perspectiva do Distritão, é muito melhor você ter 10 caras de 100 mil do que um cara de 1 milhão. O cara de 1 milhão vai eleger um cara. 10 caras de 100 mil, você vai eleger 10 caras. Só pra falar do Jean também, pra contextualizar, o Jean parece que anda tweetando aí... Não só tweetando, ele foi no protesto da reforma política com um meme do Temer como se fosse o White Walker. O vilão do Game of Thrones. Eu só tenho uma coisa a dizer, hein? Ele não é dos piores. Vamos lá, eu queria falar, eu nunca votei no Jean Willis. Eu falo isso com a indignação de quem já votou nele. Votei 2 vezes. Eu não curto a página dele. Eu também. E enfim, olha só, então temos aqui, nosso deputado aqui. Não, mas não é dos piores. Mas não votei nele porque ele é BBB. Vou explicar. Comitê Jean Willis. Vou explicar um pouco, assim. Mas vou defendê-lo. Vocês não ousaram defender, eu vou defender. Porque, assim, ele fez lá a brincadeira lá do Game of Thrones. O Jean Willis, quem é que vota no Jean Willis? Quem são os eleitores do Jean Willis, né? Os eleitores do Jean Willis são, a boa parte, pelo menos, as pessoas que ficam lá no domingo vendo Game of Thrones, que não é o meu caso, acho que nem de ninguém aqui. Eu vejo, acho legal. Você vê? Então, assim,
Quem são essas pessoas? As pessoas de classe média com acesso à TV a cabo, porque só passa em TV a cabo, ou na internet pirata, mas normalmente na TV a cabo, na HBO, que eu sei que é mais cara ainda. Que é mais cara ainda. E são essas pessoas que... influenciadores digital, ou seja, as pessoas que têm lá 200 mil seguidores, 100 mil seguidores, que é o caso também do Jean Willis. Mas não é que ele leva isso pro Congresso, ele é fotografado em jornal com isso, não é meio ridículo? Tudo bem, é ridículo porque pra quem não vai entender. Não acho que é ridículo porque... Não comunica. Exatamente, mas não comunica com quem? Com os eleitores... Com 99% da população brasileira. Mas ele é deputado federal pelo Rio. Ele não é pelo deputado federal pelos amigos dele. Os eleitores dele, ele vai comunicar. Então, assim, eu acho que ele joga um pouco pra galera... Mas isso vai ser um péssimo político, cara? Eu acho que não acho que isso seja um péssimo político. Eu acho que isso faz parte da estratégia de comunicação de dele. Meme politique que tem em qualquer lugar. Tem na direita, no centro, na esquerda, no frente, no verso. É uma realidade nova. A crítica que nós temos que fazer... E aí, isso vale também pra Érica, que teve aqui, que virou celebridade da internet, que escreve não, lá. Tá na página Bernardes. Andou escrevendo as besteiras, mas enfim, ela também tem lá o seu valor. Eu só acho que assim, a gente tem que criticar o que a Jolie falou, que o Fagner aqui repetiu. O problema não é ter o Jean Willis falar de Game of Thrones. O problema é quem é que tá indo lá no cu do Nordeste pra falar com as pessoas. Não, que tá indo, tá indo em Madureira. Quem é que tá subindo? Inclusive o pessoal vai fazer agora só pra fazer uma propaganda. Né? O pessoal vai fazer um congressinho lá na suburbana sobre o pessoal nas favelas e tal. Vai tentar, alguma tentativa, pelo menos. De quem é que tá indo na favela, quem que tá indo na classe operária, quem que tá indo nos presídios. Quem tá indo nos presídios. Então, assim, o problema não é o Jean Willis falar de Game of Thrones. O problema é que não tem ninguém, ou pelo menos ninguém muito forte, muito incisivo, falando com as pessoas que não estão vendo Game of Thrones, que nem sabem que é Game of Thrones, sabem nem falar o que é Game of Thrones. Então, assim, eu acho que faz parte essa meme politique. É muito da direita, mas também tem na esquerda, a gente vê lá o Gulag Canavieiro, caramba, já falou sobre isso. Mas aqui é um programa que bom. Mas assim, faz parte. Porque não é de um político. Eu acho que faz parte. Ele tem lá um público lá de 100, 200 mil, sei lá quantos mil pessoas, que vai votar nele porque é Game of Thrones. E é de esquerda, ou sei lá, ou progressista, ou enfim, não importa o nome. Mas o problema são as pessoas que a gente está perdendo para as pessoas que estão indo lá na favela, ou que pelo menos colocam correligionários na favela. Quem tá aí na igreja, o miliciano, exatamente. etc e tal. E você falou que crente não vota, que preso não vota, mas preso é ser humano e preso tem família. Não, preso não vota, então quem é candidato não vai em presídio, né? Sim, mas deveria ir. Mas não vai, porque eles pensam assim. Porque lá dentro tem seres humanos que estão tendo seus filhos, com pais. Tem seres humanos que estão tendo seus direitos violados, mesmo que estejam presos porque cumpriram ou porque às vezes até cumpriram passaram ou não por alguma situação que os levou a ter a privação de liberdade, mas são seres humanos, enfim, e tem família. Mas basicamente sobre isso que eu tinha a dizer, assim, eu acho muito lamentável, na verdade, tudo isso. Tem direito, os partidos têm direito de filiar, quem quiser, as pessoas têm direito de se filiar. Agora, textão em Facebook... Fácil pra caramba, né? Isso não muda a sociedade, né? Não transforma a vida de ninguém. Não, Gustavo, você que... Teve um dia que eu fui num debate sobre fascismo e aí tava o Haddad lá. E aí o Haddad falou um negócio que eu gostei. Aí eu repeti aqui. Ele analisando... os humores das redes sociais, né, e na política e tudo mais, e o surgimento, né, desses candidatos com muito... Porque a gente tá, né, criticando o Jean Willis e tudo mais, mas sei lá, o Dória faz isso pra caramba e foi votado 60% de São Paulo, né? Só faz isso, Só faz isso, né? Não tem nem o corpo popular, nem suado, nem a figura, nada. Não sabe nem comer um pastel na feira. Não sabe, evidentemente... Omelete ele sabe agora. Ele fisicamente não consegue processar. Ele não sabia como pegar o pastel. Omelete ele sabe como comer, deve saber como comer agora, cru. Mas é isso mesmo, eu acho que desculpa, continua. Evidentemente dissociado, né, de uma figura, evidentemente um gringo, né, andando pela cidade. Sim. E, venceu o primeiro turno numa cidade com periferia pesadíssima e uma cidade que historicamente tem uma esquerda de periferia forte e tal.
Mas vale ressaltar, né? Uma parte dessa periferia que você se refere vê o Dória como uma figura de sucesso, como um exemplo de alguém de sucesso. Que venceu na vida, que veio do nada. Só veio de uma capitania. Não é político. Ele só veio de uma capitania hereditária, é pouca coisa. Não dá pra... Difícil construir uma carreira depois disso, né? Presidente da Embratur, né? Não é só isso. Pai deputado também, pai foi deputado. Mas enfim, só para o que o Haddad disse, assim, que eu gostei, ele analisando assim, as redes sociais e tudo mais, aí ele falou que na rede social, quando você encontra o outro ele sai da condição de outro misterioso para um outro definido muito rápido. Né? Você visita um perfil e rapidamente você sabe que o cara é de esquerda, de direita, bum, de religião, time, não sei o quê. E então rapidamente... Você se identifica ou não? Numa lógica meio Tinder, assim, de passou, ele é descartável ou magnífico. Rápido. Sim. E isso é uma sensação necessária para o fascismo. Né? O mundo que é o outro, é descartável ou magnífico. Ponto, acabou. Perfeito. O que acontece com as celebridades, algumas das citadas aqui. Então vamos votar aí. Quem que você acha que tá mandando pior nessa sua afiliação estranha? O PT ou o PSOL? Eu acho que assim, o PT do Rio... Sinceramente, o PT no Rio nunca representou grandes coisas. A gente teve pouquíssimos quadros. Até o Ronan, que é ouvinte da gente, que eu já sei algumas vezes aqui, meu parceiro lá da Baixada, ele brincou dizendo que o Fábio Assunção vai ser o melhor quadro do PT do Rio, e é capaz. Cara, vou te falar que sabe que um dos maiores quadros do PT do Rio foi meu professor de religião na minha escola, cara? Ele foi vereador pelo Rio 4 vezes já, pelo Rio, é o Raimon. Ah, o Raimon, sim, é um dos principais. Raimon Antônio, vereador. Sim, o Raimon é um dos principais quadros mesmo. reservas. Mas não, é professor de religião, daí você já vê... Ele é um dos principais quadros do PT mesmo. Então, assim, eu acho que o PT, coitado do Rio, e nada, é praticamente a mesma coisa. Então, assim, esse negócio de votar pra mim, enfim, tanto faz, mas eu acho que fica registrado. O problema não é nem a aposta em celebridade. O problema é a falta de pezinho no chão de barro. E falando em PT, tem um cidadão aí de 9 dedos, que a gente tem todas as ressalvas, mas que tá lá com o pezinho dele no barro lá do Nordeste. Pois é, então, Fagner, você tem algum voto? Você quer falar alguma coisa? Não me interessa, nem me importa saber quem o PT, quem o pessoal tá filiando. Pode trazer o Fábio Assunção aqui. Me interessa saber quem é que o PT e o pessoal perdeu pro PSC e pro DEM e pro Solidariedade e etc e tal. Quem tá se filiando, pra mim, pouco importa. E aí, Daniel, você também não quer votar? A gente vai ficar sem votar mesmo? Fazer um protesto violento? Não, o pessoal vai melhor ainda porque o Jean tem mandado bem nas pautas que ele das suas pautas específicas. Sim. Digamos assim, ele se enrola quando ele sai do... E mal ou bem, ele escorregou, né, num indecoroso cuspe que é notável. Sim, aquele cuspe representativo. Muito representativo. Bom, então acho que o PT ganhou, né? Porque, vamos... Sabe o que eu acho mais engraçado? É que, assim, a mídia... Só pra concluir aqui, a mídia que é patrocinada pelo PT, Brasil 247, já do Centro Mundo, assim, a gente sabe quem a gente tá falando, né? Eles passam, sei lá, de cada 10 matérias, umas 2 falam que o AS é cheirador. Aí eles botam o Fábio Assunção como quadro. Assim, porra! Tipo, nada contra quem usa cocaína, mas porra! Não seja hipócrita! Mas eu acho que chamar o AS de cheirador... Se o seu argumento de desqualificar o AS é ser cheirador, o que é um desserviço a todos os outros argumentos excelentes pra desqualificar ele... Exatamente. Você não pode filiar o Fábio Assunção, O que não falta é argumento pra desqualificá-lo, né? Pois é, mas assim, porra... Muito pior vender do que usar. Assim, pra mim é de uma compreensão lógica que isso... bate qualquer um. Então, pô, PT, puta que pariu, né? Assim fica difícil de defender, amiga. Dito isso, vamos... A meme política aí, ó, fazendo mas eu não sou político. Lacrou. Lacrei. Então, lacrando o episódio 31 do Lado B do Rio. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença e seu conhecimento bastante profundo e peculiar. Tamo junto. Sem querer ofender o seu conhecimento, mas é que de fato é um tema muito pouco trabalhado na sociedade. Peculiar foi elogio. Peculiar foi um elogio. Eu acho que eu vou sair candidato. Onde que encontra seu livro, Gustavo? Você foi lá, né? Onde que encontra seu livro, Gustavo? Então, o meu livro, ele tá disponível online no site da editora Multifoco, editoramultifoco.com.br, procura lá, deixa os garotos brincar, você consegue comprar no Brasil todo. Ou diretamente comigo, me achando. Facebook, Gustavo Coelho, Facebook. Você anda muito pela UERJ ou tá sem aula lá? Não, estamos lá, o UERJ nunca para. Então, procura o cara na UERJ que tem um livro lá pra ele te descolar um livro.
mediante pagamento. Obviamente, escolar, mano. Capitalismo venceu, afinal. Caio, por favor, suas considerações finais? Agradecer a presença do convidado, um tema bem bacana mesmo, bem diferente, né? Violência, enfim, e esses grupos, foi bem legal de debater isso. Agradecer aos panelistas, dar um recadinho aqui para alguns ouvintes que interagem com a gente lá nas nossas redes sociais. Ao João Kim, que eu não sei se é o sobrenome dele, não é, eu acho, mas é João Kim o Twitter dele, @João Kim. Ao Jonathan Oliveira também, que falou lá no Twitter, o Douglas Gonçalves. E o Magno Borges, que é de Montes Claros, não lembro de alguém de Minas interagindo com a gente. Então, assim, eu acho que é o primeiro mineiro, pelo menos, que dá as caras aqui no lado B. Agora, lado B do Brasil, né? Vamos ter que ver para mudar esse nome. Lado B do mundo. Lado B do Wagner, mundo. boa noite. Valeu, mais uma vez aqui, lá do B31, estou muito satisfeito, muito feliz de ter recebido o Gustavo aqui, é uma presença que eu já vinha conversando com ele desde o ano passado, né, para a gente poder receber. Na verdade, a ideia era recebê-lo aqui mais próximo do lançamento do livro. Acabou que não rolou, mas hoje rolou. Obrigado, agradecer a sua presença. Tamo junto, põe o cerrado sempre. Um abraço para os meus amigos panelistas. Bora pegar a Yang Flu lá fora, Daniel. Então, um abraço para os meus amigos panelistas. Mais uma vez, um beijo para a Jolie, que reclama que nunca mandou um recado para ela. Beijo, Jolie! Isso. Mas quando você fala assim depois, parece sendo forçado. E para terminar, eu queria só mandar também um abraço. O Caio falou o nome dele aqui, mas eu não sabia o nome dele, mas eu sei. O João Pedro Oliveira. Boa. Mandar um abraço pro João Pedro Oliveira, que enfim, também tá sempre no Twitter e que me citou lá no Twitter recentemente. E para Malu Pinheiro, que me viu também na Cinelândia falando mal da democracia. E quando olhou era eu, mas ficou com vergonha de falar comigo. Pode falar comigo na próxima vez que eu não mordo. Um abraço. Apesar das aparências. Parece ser, mas não morre não. Wagner, Daniel, boa noite. Apesar de trocar socos. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez ao nosso convidado. Até a próxima. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E aos nossos ouvintes, curtam, compartilhem o programa, curtam a nossa página no Twitter, no Facebook. Fiquem de olho na campanha de financiamento coletivo da Central 3, apoie.se/Central3. Se você puder ajudar com R$14 mensais, que dá 50 centavinhos por dia, você ajuda as luzes de manterem acesas e trazer convidados legais, que a gente não paga eles, mas a gente paga o cara do som, né? Que não é barato. O pessoal lá do Rio, de São Paulo, também traz excelentes convidados. Aí, o programa Thunderbird com o Daí José, muito legal essa semana. E até semana que vem, por mais um Lado B do Rio. Eles se emocionaram. Foda-se. Mano, comigo. Ê, Gustavo. Deixa eu falar pra você, irmão. Ó, bagulho é o seguinte, aquilo que eu já troquei ideia com você. O poder de um homem se mede pelo tanto de papo reto que ele tem que dar, irmão. Lembra? Eu te falei. Não se constrói um governo, mano, sem que se destrua outro, tá ligado? Não se levanta uma boca sem que se quebre outra, tá ligado? Gustavo, pra nossa boca continuar, o antigo patrão vai ter que morrer ou se render ao jogo. Seco, cruel, é inevitável. Tipo a política, fraga. A responsa sempre é pra todos, mano, sempre. Sempre é pra todos, é tipo a cadeia, tá ligado? Os prejuízos e a melhoria também, mano. É que pra eles, Gustavo, a nossa política, Gustavo, vai ser a guerra. Vai ser a guerra na terra, a guerra no mar, a guerra no ar. É tipo o Churchill lá na Câmara Comum, tá ligado? Papo de futuro, papo de suor, irmão, sério. Lágrimas, pera aí, ó. Lágrimas só se for a deles, lembra disso. Isso é papo de bandido mesmo, irmão. Fraga, é de parte da guerra. Tomar cuidado também, mano, tomar muito cuidado. Lembrar que as alianças nascidas das rendições são contratos de multa alta. Sabe por quê, Gustavo? Na hora do tiroteio, Gustavo, na hora do choque, Gustavo, irmãozinho aperta o dedo de olho fechado, te acerta e fala que foi do lado de lá que veio a bala. Pegou a visão? Pegou a visãozinha? Já viu alguém na troca morrer com um tiro nas costas? Gustavo, de rocha mesmo, irmão, cabuloso mesmo, irmão. Eu acho a graça desses bundinhos aí, cheio de ideinha, visãozinha de bandido. Tá tirando meme, é isso. GML, irmãos de armas, irmãos de luta.